Na próspera cidade-estado encravada no coração do Brasil, onde o calor tropical se misturava ao burburinho dos mercados e à grandiosidade de suas construções coloniais, vivia Valério. Jovem de olhos brilhantes e postura altiva, ele era o filho de um comerciante respeitado, cuja ética e bom nome ecoavam pelas ruas de paralelepípedos. Valério, porém, não se contentava com a segurança dos negócios familiares. Seu coração ardia por um ideal maior, o bem-estar de sua comunidade, a justiça para todos e a promessa de um futuro grandioso para sua cidade. Ele acreditava, com uma fé quase ingênua, que a verdade e a moralidade seriam as bússolas infalíveis para guiar qualquer nação. Longe dos salões movimentados onde Valério articulava seus sonhos, nas sombras de um escritório austero e repleto de pergaminhos antigos, uma figura observava. O conselheiro, como era conhecido por poucos, era um homem de idade indefinível, cujos olhos penetrantes pareciam ter testemunhado séculos de ascensão e queda de impérios. Ele era a personificação viva da sabedoria pragmática, por vezes cruel, destilada das páginas de mestres como Maquiavel. Para ele, a moralidade era um luxo que poucos governantes podiam se dar. O conselheiro via em Valério não apenas um jovem idealista, mas uma chama promissora que, se bem temperada, poderia se tornar um fogo incontrolável, capaz de moldar o destino da cidade. A cidade-estado, outrora um farol de prosperidade, agora rangia sob o peso de uma crise. A economia cambaleava, sufocada pela ganância de nobres corruptos que desviavam recursos e favoreciam seus próprios bolsos. Nas fronteiras, vizinhos expansionistas observavam com avidez, esperando o momento certo para fincar suas garras. Valério, com sua convicção inabalável, argumentava que a honestidade e a moralidade eram as únicas chaves para desvendar o nó górdio. Ele propunha reformas que visavam a transparência, a distribuição equitativa de bens e a punição exemplar dos corruptos. Seus discursos inflamados conquistavam o povo, mas despertavam a ira silenciosa dos que se beneficiavam do caos. Sua primeira grande iniciativa foi a criação de um conselho de cidadãos para fiscalizar os gastos públicos, uma medida que prometia varrer a corrupção para debaixo do tapete. Valério confiou a um aliado próximo, um homem de semblante honesto e palavras mansas, a tarefa de reunir os membros e iniciar os trabalhos. Contudo, o que se seguiu foi um golpe devastador. O suposto aliado, seduzido por promessas de riqueza e poder, traiu Valério, manipulando o conselho para que servisse aos interesses dos nobres corruptos. A medida, que deveria trazer justiça, tornou-se um instrumento para legitimar a pilhagem. Valério sentiu a impotência corroer sua alma, a desilusão rasgar suas convicções. Seus ideais, tão puros, pareciam frágeis diante da crueza da realidade. Naquela mesma noite, enquanto a cidade dormia um sono intranquilo, Valério recebeu uma mensagem. Não era um pergaminho selado ou um emissário formal, mas um pequeno pássaro de origami deixado discretamente em sua janela. Ao desdobrá-lo, encontrou uma única frase, escrita em caligrafia elegante e enigmática. A moralidade, jovem Valério, é um belo adorno, mas para o poder ela é apenas um véu. A assinatura era um símbolo abstrato, mas Valério sabia, no fundo de sua alma, que vinha do conselheiro. A mensagem era um convite velado, uma sugestão sombria de que o caminho que ele escolhera, pavimentado apenas por bons propósitos, estava longe de ser suficiente. Valério olhou para a rua escura, para a cidade que amava, agora mais do que nunca ameaçada. Seus ideais, antes tão firmes, pareciam se esvair. O que Valério escolheria agora? Manter-se fiel aos seus princípios, arriscando ver sua cidade sucumbir à corrupção e à tirania externa,
ou buscar uma nova forma de poder, uma que talvez exigisse que ele abandonasse parte de sua própria alma, mas que pudesse verdadeiramente salvar seu povo? A noite trazia não apenas a escuridão, mas a sombra de uma decisão que mudaria para sempre o destino da cidade-estado. A noite avançava, e a mensagem do conselheiro queimava nas mãos de Valério como um braseiro. A traição de seu aliado e a ineficácia de seus ideais o haviam lançado em um abismo de desespero. Com o coração pesado, mas uma determinação recém-descoberta nascendo das cinzas de sua ingenuidade, Valério aceitou o convite silencioso. Na madrugada seguinte, sob o manto da escuridão que ainda cobria a cidade, ele se dirigiu a um ponto de encontro discreto, um antigo observatório nas colinas, há muito abandonado e esquecido pela maioria. Ao chegar, encontrou o conselheiro. A figura enigmática estava de costas para ele, observando as primeiras tinturas alaranjadas do sol nascerem no horizonte. Sua voz, quando finalmente se voltou, era calma e ressoou com uma autoridade que Valério nunca havia experimentado. Bem-vindo, jovem Valério. Vejo que a dura realidade o encontrou. O conselheiro não ofereceu conforto, mas uma verdade nua e crua. Ele começou a falar sobre virtude e fortuna, conceitos que Valério jamais havia considerado em seus estudos de filosofia moral. Virtude, explicou o conselheiro, não era virtude como a igreja pregava, mas a capacidade de um líder de agir com força, astúcia e determinação para alcançar seus objetivos, adaptando-se às circunstâncias. Fortuna era a sorte, o acaso, a maré imprevisível da vida que um bom governante deveria saber aproveitar ou combater. A moralidade para ele era um luxo que muitas vezes impedia a ação necessária. A primeira lição prática do conselheiro foi um golpe direto nos valores de Valério. A cidade-estado sofria com a escassez de grãos, exacerbada pela especulação de alguns mercadores inescrupulosos. A solução proposta pelo conselheiro era impopular, mas pragmática. Valério deveria confiscar os estoques de grãos de pequenos produtores que os acumulavam para vender a preços mais altos, redistribuindo-os imediatamente à população faminta. A medida beneficiaria a maioria, estabilizando os preços e evitando uma revolta, mas prejudicaria diretamente famílias de trabalhadores honestos que, embora não fossem os grandes especuladores, seriam punidos por sua própria cautela. Valério agonizou. A imagem dos rostos sofredores dos pequenos produtores que seriam afetados o assombrava. Ele viu a dor que sua ação causaria, a injustiça aparente para aqueles que mal conseguiam sobreviver. Noites em claro, a consciência em um cabo de guerra com a razão. No entanto, a visão das crianças famintas nas ruas, o clamor da maioria, começou a pesar mais. Ele lembrou-se da traição anterior, da ineficácia de sua bondade. Com um nó na garganta e um coração pesado, Valério emitiu o decreto. A decisão foi impopular entre os afetados, que o amaldiçoaram, mas trouxe um alívio palpável para o resto da cidade. Os grãos foram distribuídos, a fome diminuiu e a ameaça de um levante popular foi contida. O preço da liderança, Valério descobriu, era a solidão. Antigos amigos, que antes o admiravam por sua integridade, agora o viam com desconfiança, alguns até com desprezo. Sua própria família, embora entendesse a necessidade, não compreendia a frieza que ele havia exibido. As palavras do conselheiro ecoavam. Um príncipe não pode ser sempre bom, pois a necessidade o obriga a ser mau. Valério sentia um vazio crescente, uma distância entre quem ele era e quem precisava ser para governar. Apesar da mancha em sua reputação, a cidade começou a se recuperar. A ordem foi restaurada, a especulação diminuída, e uma sensação de estabilidade, ainda que frágil, começou a se instalar. Foi uma vitória amarga. Valério havia salvado a cidade,
mas sentia que havia perdido uma parte de si mesmo no processo. O conselheiro, observando de longe, apenas acenou com a cabeça. Em seu próximo encontro secreto, ele olhou para Valério com seus olhos penetrantes e disse: "O verdadeiro teste de um príncipe, Valério, não é apenas conquistar o poder, mas mantê-lo. E isso, meu jovem, é apenas o começo. O caminho à frente seria ainda mais tortuoso, exigindo sacrifícios que Valério mal podia imaginar. A ascensão de Valério era inegável, forjada na fornalha das decisões difíceis e da frieza pragmática. Ele não era mais o idealista ingênuo, mas um líder endurecido, cujas reformas drásticas, embora por vezes brutais, haviam estabilizado a cidade-estado. O respeito que antes vinha da admiração por sua moralidade, agora brotava de um misto de admiração por sua eficácia e um temor saudável por sua implacabilidade. Ele governava com uma mão firme, mas a distância entre ele e o povo crescia a cada dia, transformando-o numa figura forte, mas solitária. No entanto, o poder de Valério não passou despercebido. Nas sombras, um antigo rival, o barão Célio, observava com olhos de águia. Célio, um nobre ambicioso que Valério havia desfavorecido em um de seus primeiros atos pragmáticos, a redistribuição de terras pouco produtivas que Célio cobiçava, nutria um ódio profundo. Para Célio, a ascensão de Valério era uma afronta pessoal e uma oportunidade a ser explorada. Ele começou a conspirar, tecendo uma teia de intrigas, usando as insatisfações latentes na população. Aqueles pequenos produtores que haviam perdido seus grãos, os mercadores cujos lucros foram cerceados, como combustível para sua vingança. A família de Valério, especialmente sua irmã, Lúcia, uma alma gentil, que ainda via o irmão idealista por trás da máscara de governante, sentia a ameaça iminente. Lúcia, com sua sensibilidade aguçada, percebia os sussurros nos corredores, os olhares furtivos, a crescente audácia das críticas ao irmão. Ela tentou alertá-lo, implorando para que ele se lembrasse de seus antigos valores, de sua compaixão. Célio está se aproveitando dos ressentimentos, Valério. Ele está reunindo a oposição, alertou ela, com a voz embargada pela preocupação. Mas Valério, agora calejado pelas lições do conselheiro e pelo peso do poder, desconsiderou seus avisos. Ele via os alertas de Lúcia como a fraqueza da moralidade que ele havia aprendido a suprimir. Seu foco estava na ordem, na estabilidade, e qualquer ameaça seria esmagada com a mesma determinação. O conselheiro, por sua vez, continuava a guiar Valério, suas palavras como sementes plantadas em solo fértil. Em um de seus encontros secretos, numa noite escura e silenciosa, ele falou sobre a importância de ser leão para afugentar os lobos e raposa para evitar as armadilhas. Um príncipe não deve ser apenas forte, Valério, mas astuto. A força bruta pode intimidar, mas a sagacidade é o que verdadeiramente o protege das ciladas. Valério ponderava as palavras, o dilema entre a força e a inteligência se desenrolando em sua mente. Ele sabia que Célio não era um lobo para ser afugentado com rugidos, mas uma raposa sorrateira, exigindo uma abordagem mais sutil. A traição, contudo, estava mais próxima do que ele imaginava. Valério descobriu, através de sua rede de informantes, que um de seus guardas mais leais, um homem de confiança que o servia há anos, estava sendo subornado por Célio. A notícia atingiu Valério como um golpe, não pela surpresa da conspiração, mas pela íntima perfídia. A lealdade comprada era uma ferida profunda, mas Valério não podia se dar ao luxo de demonstrar emoção. Ele precisava agir com a frieza de um cirurgião, neutralizando a ameaça sem parecer fraco ou indeciso. A punição seria um exemplo, um lembrete de que a deslealdade não seria tolerada. Ele não podia permitir que a dúvida se instalasse entre seus homens.
Valério começou a preparar uma armadilha meticulosa para Célio, usando o guarda traidor como peça-chave em seu xadrez político. Ele planejava expor a conspiração de Célio em público, transformando a traição em um golpe de mestre. Contudo, enquanto tecia sua trama, uma nova informação veio à tona. A traição do guarda poderia ser mais profunda, mais enraizada do que Valério havia inicialmente imaginado, com ramificações que poderiam desestabilizar mais do que apenas Célio. A teia de intrigas era mais densa, e Valério agora estava prestes a mergulhar em um abismo de desconfiança onde cada sombra poderia esconder um inimigo. Valério, com a mente afiada e o coração endurecido, orquestrou cada detalhe de sua emboscada. Ele não apenas pretendia desmascarar Célio, mas também utilizaria a traição do guarda como uma ferramenta para solidificar sua própria posição, transformando a adversidade em uma demonstração inquestionável de sua autoridade. O plano era simples em sua execução, mas devastador em suas consequências. Durante o Festival da Colheita, um evento de grande significado para o povo, onde a afluência era máxima e a atenção dividida entre a celebração e a curiosidade, Valério confrontaria Célio. Seria um palco perfeito para a revelação. O dia do Festival da Colheita chegou, trazendo consigo um ar de expectativa e uma tensão quase palpável. A praça principal estava ornamentada com fitas coloridas e tendas de comida, mas por trás da fachada festiva, uma corrente elétrica de apreensão percorria a multidão. Valério, trajando suas melhores vestes, mas com um semblante grave, subiu ao palanque central. Célio, confiante em sua rede de influências e na aparente estabilidade de seus planos, observava a cena de um ponto privilegiado, um sorriso presunçoso nos lábios. Valério iniciou seu discurso com palavras de gratidão e prosperidade, elogiando o trabalho árduo de seu povo e a recente recuperação da cidade. No entanto, o tom logo mudou. Seus olhos varreram a multidão até se fixarem em Célio. Com uma voz que ecoou por toda a praça, Valério começou a desvendar a teia de intrigas, apresentando provas irrefutáveis da corrupção e das maquinações de Célio. O rosto do barão empalideceu, seu sorriso vacilou e a confiança o abandonou. A tensão era palpável. O silêncio que se seguiu às acusações de Valério era tão denso que se podia ouvir o próprio coração batendo. A população, dividida, murmurava. Alguns expressavam choque e raiva, outros temor e desconfiança. Nesse momento crucial, quando o destino de Célio parecia selado e a autoridade de Valério prestes a ser reafirmada, Lúcia, sua irmã, irrompeu da multidão. Com os olhos marejados e o coração dilacerado, ela se aproximou do palanque. «Valério!» Sua voz ecoou, carregada de dor e súplica. «Não se perca na escuridão. Lembre-se de quem você era, do homem que prezava a justiça e a compaixão.» Seu apelo à humanidade de Valério complicou a situação, introduzindo uma nota de incerteza em um momento que exigia decisão fria. A multidão, antes polarizada, agora se via confrontada com a imagem da irmã do líder. Uma figura de pureza e idealismo, questionando as ações de seu próprio sangue. Era um golpe calculado no coração da imagem pública de Valério, uma intervenção inesperada que ameaçava desestabilizar todo o seu plano. Valério sentiu o peso do olhar de sua irmã, um peso que tentava reavivar o Valério de outrora, o idealista. Mas o príncipe que ele se tornara sabia que não havia espaço para sentimentalismos naquele momento. A segurança de sua cidade, a estabilidade de seu governo dependiam de uma decisão rápida e brutal. Ele não podia permitir que a hesitação de um laço pessoal minasse sua autoridade. Com um aceno quase imperceptível, Valério deu a ordem. Os guardas que já estavam em posição avançaram sobre Célio e seus conspiradores, que foram rapidamente subjugados. O barão foi arrastado do meio da multidão, seus protestos abafados pelos gritos e pela confusão. Célio foi punido exemplarmente,
sua propriedade confiscada e sua influência desmantelada. A vitória de Valério era inquestionável, seu poder consolidado. No entanto, enquanto observava a multidão se dispersar, o som dos aplausos e os murmúrios de alívio pareciam distantes. A imagem do rosto de Lúcia, da súplica em seus olhos, permaneceu gravada em sua mente. Ele havia garantido a segurança de sua cidade, mas o sacrifício de sua própria alma, de sua antiga humanidade, parecia um preço altíssimo. Um vazio profundo se instalou em seu peito, uma sensação de solidão que o poder não conseguia preencher. Valério era agora o príncipe incontestável, mas a que custo? A pergunta pairava no ar, uma sombra sobre sua vitória. Ele havia conquistado o poder, mas estaria ele verdadeiramente em paz com o homem que se tornou? A cidade-estado, outrora mergulhada na incerteza e na corrupção, florescia sob a mão firme de Valério. Ruas pavimentadas, mercados vibrantes, escolas para os jovens e um sistema de justiça renovado eram testemunhos visíveis de sua liderança. A ordem havia sido restaurada, a prosperidade era palpável. Contudo, aos olhos de Valério, a alegria genuína parecia ter desaparecido. As risadas nas praças soavam vazias, os festejos meros rituais. Ele era o arquiteto de tudo aquilo, o guardião da paz, mas sentia-se mais distante do que nunca da essência da vida. A solidão do poder era um fardo pesado, uma coroa invisível que pesava mais que qualquer diadema de ouro. Foi em uma noite fria, quando a lua cheia banhava o pátio de seu palácio com uma luz prateada, que o conselheiro fez sua última aparição. Sua figura, envolta em sombras, emergiu do escuro como um fantasma do passado. Valério, apesar da surpresa, não demonstrou emoção. Aquele homem, seu mentor sombrio, havia moldado o príncipe que ele era agora. Meu jovem príncipe, a voz do conselheiro era um sussurro, mas ressoava no silêncio da noite. Vejo que a cidade prospera. Minhas lições foram bem aprendidas. Valério o encarou, os olhos cansados, mas firmes. A cidade prospera, conselheiro, mas a que custo? O conselheiro sorriu, um sorriso enigmático que não alcançava os olhos. O custo, Valério, é o preço do poder. Uma lição que poucos aprendem de verdade. Mas agora, a questão é, o que fará com ele? O que o príncipe fará com sua coroa, além de usá-la? Suas palavras, mais do que uma pergunta, eram um desafio, uma última prova. Valério sentiu um despertar, uma faísca de consciência que há muito tempo parecia adormecida sob as camadas de pragmatismo e sacrifício. Ele havia conquistado o poder, sim, mas para quê? A prosperidade material não preenchia o vazio que Lúcia havia exposto em seu coração. O poder sem propósito, ele percebeu, era uma prisão dourada. Nos dias que se seguiram, Valério mergulhou em profunda reflexão. Ele revisitou as memórias de sua juventude, do idealista que sonhava com uma cidade justa e compassiva. As lições do conselheiro haviam lhe dado as ferramentas para governar, a virtude para agir e a fortuna para se adaptar. Mas faltava algo, um elemento humano que ele havia suprimido em sua ascensão. Lentamente, Valério começou a implementar novas políticas. Elas ainda eram pragmáticas, enraizadas na realidade da governança, mas visavam a um bem-estar mais humano e duradouro. Ele reabriu os canais de comunicação com o povo, ouviu suas queixas diretamente, incentivou a criação de conselhos comunitários. Sua busca não era mais apenas por estabilidade e controle, mas por uma reconexão com os ideais que o haviam impulsionado no início, temperados, é claro, pela sabedoria adquirida. Ele não buscava mais apenas o poder por si só, mas um legado de estabilidade, sim, mas também de dignidade e oportunidades para todos. Valério começou a delegar mais responsabilidades, a confiar em seus ministros de uma forma que antes consideraria fraqueza.
Ele percebeu que um verdadeiro príncipe não precisa controlar cada detalhe, mas inspirar e capacitar. A autoridade não residia apenas em sua mão firme, mas na confiança e no respeito que ele poderia inspirar em seu povo. A cidade-estado começou a sentir uma nova energia. Não era apenas a prosperidade fria, mas um calor, uma esperança renovada. Valério, o príncipe que havia sacrificado tanto, estava de certa forma se redimindo. Ele não era mais o jovem ingênuo, nem o governante impiedoso, mas uma síntese de ambos. Um líder que compreendia a complexidade da condição humana e a responsabilidade que vinha com o trono. Ele estava construindo um legado, não para si, mas para sua gente. Contudo, a paz que ele tanto almejava era frágil. Nas fronteiras distantes, sombras começavam a se mover. Um novo e inesperado inimigo surgiria, testando novamente os limites de seu príncipe interior e a verdadeira extensão de sua redenção. A sombra que se movia nas fronteiras não era um boato isolado, mas a vanguarda de um império vizinho, sedento por expansão e recursos. O reino de Cael, conhecido por sua brutalidade e eficiência militar, havia virado os olhos para as terras prósperas de Valério. Mensagens de espiões e relatórios de patrulhas alarmavam sobre a aproximação de legiões bem treinadas, e a outrora vibrante cidade-estado de Valério viu-se novamente à beira da guerra. Valério, agora um líder experiente e forjado pelas adversidades, sentiu o peso da coroa de uma forma diferente. Não era mais a angústia pessoal do passado, mas uma responsabilidade profunda para com cada alma sob sua proteção. O dilema era claro: enfrentar o reino de Cael com a astúcia e a força que aprendera, arriscando a devastação e a perda de vidas, ou buscar uma solução que preservasse a dignidade de seu povo, mesmo que esta parecesse, à primeira vista, uma fraqueza. Ele convocou seus conselheiros, os mesmos homens que outrora temiam sua frieza e que agora o respeitavam por sua sabedoria. Eles esperavam um discurso de guerra, um plano de defesa implacável. Mas Valério, para surpresa de todos, propôs uma estratégia que beirava o impensável. Ele não buscava um confronto direto, nem uma rendição humilhante. Em vez disso, Valério enviou emissários ao reino de Cael, não com ameaças, mas com uma proposta. Ele ofereceu uma aliança comercial sem precedentes, garantindo acesso a rotas comerciais e recursos estratégicos para Cael, em troca de um pacto de não agressão e reconhecimento da soberania de sua cidade-estado. A decisão surpreendeu a todos. Seus próprios generais viam aquilo como uma concessão excessiva, uma demonstração de fraqueza que seria explorada. Mas Valério, com a serenidade de quem compreendia as complexidades do poder, explicou sua visão. Ele não estava abdicando da força, estava usando-a de uma forma mais sutil. A virtude não era apenas a capacidade de lutar, mas a inteligência para evitar a luta quando possível. E a fortuna não era apenas a sorte, mas a habilidade de moldar o destino através da previsão. O rei de Cael, um homem de guerra e conquistas, inicialmente zombou da proposta. No entanto, a lógica econômica e estratégica de Valério era inegável. Uma guerra seria custosa, e a vitória, embora provável, não traria benefícios tão imediatos e duradouros quanto a parceria proposta. Após semanas de negociações tensas, o pacto foi selado. A cidade-estado de Valério não apenas evitou a guerra, mas se tornou um parceiro comercial vital para o império vizinho, garantindo sua segurança através da interdependência econômica. A paz não foi encontrada pela dominação, mas por uma liderança equilibrada e respeitada. Valério aplicou os ensinamentos de Maquiavel de uma forma mais madura, usando a virtude não para oprimir, mas para proteger e construir. A raposa havia prevalecido sobre o leão na mesa de negociações, e o leão permanecia adormecido, mas pronto, caso a astúcia falhasse.
A cidade-estado floresceu como nunca antes. As ruas estavam cheias de comerciantes de terras distantes, as escolas prosperavam e a justiça era aplicada com equidade, temperada pela compaixão. Valério, agora um governante sábio e amadurecido, olhava para sua cidade com um misto de orgulho e humildade. Ele não era mais o Valério idealista de antes, que acreditava que a bondade pura bastava, nem o príncipe cruel que sacrificava tudo pela estabilidade. Ele era uma síntese de ambos, um líder que havia aprendido que o verdadeiro significado do poder não reside na força bruta ou na manipulação, mas na capacidade de proteger e elevar seu povo, garantindo um legado de paz e prosperidade. Ele havia trilhado o caminho do príncipe e, no final, havia encontrado seu próprio caminho.